Olá pessoal, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Na última apresentação, nós comentamos sobre suspensão ativa. Comentamos as últimas aulas que tivemos de instrumentação, a recordação do que foi feito, e a suspensão ativa. Mas o assunto mais importante em falar sobre a suspensão ativa foi o tempo de resposta. Isso era o que nos interessava. Portanto, hoje a gente vai dar continuidade a essa apresentação, mas falaremos hoje de máquina de papel, uma outra aplicação da instrumentação. Existem vários controles. A gente vai falar de um para que a gente saliente um pouco esse tempo de resposta, que realmente é o que conduz a nossa terminologia em instrumentação. Mas uma máquina de papel, basicamente o esquema dela é esse que eu tenho aqui. Então vocês têm uma caixa de entrada, que vem a massa, essa massa vem da lavagem, depuração e alvejamento, para chegar na máquina de papel. Então essa caixa de entrada, ela distribui a massa numa mesa que se chama mesa plana, para fazer a manta de papel, como vocês estão vendo nessas fotos aqui embaixo. Nessa mesa plana existem sistemas de vácuo na parte inferior para poder eliminar a água que está nessa manta. Ela vai tirar um percentual bastante grande dessa água que veio junto com a massa. Após ter obtido essa secagem, ela passa por uns rolos de sucção que vão fazer a primeira compactação dessa manta. Esse rolo, ele vai succionar o papel que está na mesa e começar a fazer a compactação dessa manta de papel. Essa compactação, depois, ela vai para uma bateria de rolos secadores, aonde esses rolos obtêm o aquecimento através de vapor e eles vão fazer a secagem, uma segunda parte de retirada da umidade dessa massa. Após passar sobre os primeiros rolos secadores, eles vão passar por um sistema de rolos que vão adicionar aditivos, cola, nesse papel. Ele vem para poder fazer uma agregação das fibras já secadas na primeira bateria, ele adiciona esse aditivo para poder fazer uma continuidade, uma aderência melhor entre essas fibras. Logo após, eles vão para uma segunda bateria de secagem, agora para secar essa cola. Quando termina de passar por essa segunda bateria de secagem, ele começa a bobinar, que é a estanga, essa quantidade de papel. Bom, o que é interessante aqui, é só para comentar, na mesa plana nós falamos que tem um sistema de vácuo, são bombas que vão tirar essa umidade. Logo depois você tem um tanque de aparas para você fazer as bordas dessa manta de papel. Na parte de rolos secadores, você tem um sistema de revaporação do vapor, que é aproveitado para fazer aproveitar o aquecimento obtido num primeiro processo. Você aproveita
esse condensado quente, esse que ainda está em sistema de vapor, para poder fazer o flash. E é uma coisa bastante interessante, isso aqui fica nos porões da parte das baterias de secagem. Mas o nosso intuito aqui é simplesmente fazer uma explanação das partes principais. Mesa plana, rolos de sucção, primeira bateria de secagem, rolos para adicionar aditivo, segunda bateria de secagem e estanga, que é a bobina final. Logo depois vocês vão ter revestimento, todo o acabamento do papel. Mas o que nos interessa aqui é que quando se está bobinando, existe um controle de gramatura. Tem um set point que é definido para aquele lote de papel. Vamos dar um exemplo, 95 gramas, né, por centímetro quadrado seria a gramatura desse papel, nesse exemplo. Então, existe um scanner, que vocês estão vendo nessa imagem aqui, que ele fica correndo de todos os lados, medindo essa gramatura e comparando com o set point. Quando está fora da medida padrão, o que ele faz? Ele abre ou fecha a vazão da massa nessa caixa de entrada. Então, se ele precisar de aumentar a gramatura, ele vai aumentar a vazão de massa aqui. Se ele precisar diminuir, ele vai diminuir a vazão de massa, para que o produto final mantenha a gramatura determinada. Então é uma coisa muito interessante. E nós temos aqui um vídeo muito bacana apresentar para vocês, que vai explicar um pouco melhor isso que eu acabei de comentar. Vamos aí. A polpa segue para o processo de refinação, aumentando a flexibilidade das fibras, conferindo as características físicas necessárias para o produto final, o papel. A polpa de celulose é diluída até a consistência adequada para a produção do papel, que chega à proporção de 1% de fibra de celulose e 99% de água nesta caixa de entrada, que distribui essa massa em uma tela formadora da folha, obtendo assim uma folha de papel uniforme e a gramatura pré-estabelecida. Exatamente o que comentamos na apresentação desse esquema. O controle da gramatura é monitorado automaticamente pelos computadores de controle do processo. A folha de papel já formada segue por um processo de prensagem entre dois rolos revestidos por feltros, com o objetivo de retirar a água de maneira uniforme em ambos os lados. Na etapa de pré-secagem, a folha de papel passa por cilindros secadores superiores e inferiores com temperatura controlada, que faz com que a folha seja seca de maneira uniforme em ambos os lados. A folha de papel já formado recebe um banho de amido. As prensas para colagem. E também é neste momento em que a tecnologia Color Lock é aplicada, melhorando sua qualidade, proporcionando cores mais brilhantes e verdadeiras, além de um preto mais... Vejam o painel de controle e a tela sinótica do processo. mais intenso na impressão. Na pós-secagem, a folha segue em contato com cilindros secadores para o controle de umidade final do papel. Através da pressão exercida por cilindros de aço, controlamos a lisura e a espessura do papel. Em seguida, eis aqui o scanner da gramatura. um scanner de alta precisão cruza as extremidades da folha, medindo as suas especificações e garantindo o atendimento aos requisitos técnicos estipulados no início do processo. Ao final do processo na máquina de papel, a folha é empolada sobre um eixo metálico chamado estanga, produzindo o que chamamos de um rolo jumbo, medindo 4,70 metros e pesando 13,5 toneladas. Ok.
Então tem uma coisa interessante, né? Ele mede aqui, como nós havíamos citado, faz a comparação e abre ou fecha a entrada de massa para obtenção da folha de papel. Aqui tem uma coisa interessante. Nessa época eu trabalhei numa empresa aqui de Jacareí que tinha esse processo. A velocidade aqui chegava em torno de, se não me engano, era 913 metros por minuto. Em média, é essa faixa, 1000 metros por minuto, para um papel tipo sulfite. Mas eu fui prestar um serviço de um levantamento de instrumentação e tubulação em Mogi das Cruzes, numa outra unidade da empresa daqui, que foi muito interessante. Lá eles fabricavam o papel offset. O papel offset é um papel especial, aquele papel brilhante que existe em catálogos. E a velocidade da máquina é bem menor. Eu não sei exatamente quanto, mas é bem menor do que a velocidade da máquina de papel desse tipo sulfite que a gente conhece. E uma coisa muito interessante foi que o processo todo era antiquado. Então é muito bacana você ver como era feito antigamente e a evolução que teve com a automação. E, eu achava interessante porque tinha um operador aqui na estanga. Ele tirava uma amostra do papel, cortava no tamanho que teria que ser, né, o centímetro quadrado, e punha numa balança que tinha um peso padrão e punha o papel e media. Se estivesse fora da gramatura, ele dava um grito para um outro operador lá na caixa de entrada para abrir ou fechar a válvula. Então era um negócio totalmente arcaico, funcionava, mas qual é a importância dessa observação? É o tempo de resposta. Quando você faz o processo automático, você ainda vai ter, né, o tempo morto, vai ter esterese, uma série de situações que existem na instrumentação, que fazem parte da terminologia que nós vamos comentar futuramente, nas próximas aulas. E a diferença que tinha da máquina antiquada, que o camarada tem que gritar para o outro abrir e fazer o processo, imagine a diferença de tempo, enquanto o outro está fazendo num tempo extremamente mais rápido, devido a ser automatizado. Lembrando que essa automação, como a gente comentou na parte do automóvel, da suspensão ativa, o tempo é muito rápido. O tempo que você percebe, sensoriza o que está acontecendo, manda para o controlador, ele faz a comparação e dá a resposta lá na entrada para fazer a correção, é muito, muito rápido. Seja na base de 40 milissegundos, nós usamos no caso da suspensão ativa. Aqui é similar. Então, esse era o bate-papo de hoje, uma apresentação num outro sistema, e exatamente para a gente salientar, né, para que a gente deixe bem claro que a automação, ela te dá essa vantagem. Ok, gente, nas próximas apresentações a gente vai falar um pouco mais sobre um outro tipo de controle, para que quando a gente entrar na terminologia, a gente tenha isso bem claro em tempos do que se pode acontecer nesses tempos, na verdade. Ok? Muito bacana, muito legal ter estado aqui fazendo essa apresentação para vocês. Se vocês gostarem, por favor, deem o seu joinha, ativem o sininho, compartilhem, porque
a gente está bastante interessado em passar isso que a gente já vivenciou e quem sabe a gente consiga que vocês também façam contato conosco e participem de apresentações desse tipo. Muito obrigado mesmo, atenção, PT, saudações.